Olá a todos, é um prazer estar aqui participando deste trabalho. Me chamo Urias. Eu fui incumbido pelo tema Migrações no século XXI, pontos positivos e pontos negativos, pelo professor Sandro Mello, e eu quero começar essa apresentação com uma frase que me impactou muito e que é do meu interesse ideológico e do meu interesse de pensamento social, cuja frase é do filósofo inglês Roger Scruton, e eu vou lê-la agora com o apoio em mesa que eu tenho aqui para vocês. Não sou contra a imigração, mas os imigrantes só se adaptarão a um país se forem incorporados culturalmente. Foi o que aconteceu nos Estados Unidos no passado. Os países europeus fazem o oposto ao incentivar o multiculturalismo. Muito bem. O que eu entendo desta frase é uma comparação simples que podemos ter. Quando você visita, você vai visitar um amigo ou um desconhecido, uma reunião de trabalho, alguém próximo, um vizinho. É ele que tem que se adaptar aos seus costumes, ou você tem que se adaptar aos costumes dele, já que você está, de certa forma, entrando literalmente no território deste indivíduo. Eu creio que você respondeu que é você que tem que se adaptar aos costumes dele, pois para se ter uma boa relação e você está num território estrangeiro, você tem que estar disposto a se adaptar naquele território para que haja uma boa convivência ali. Muito bem, eu gostaria agora de definir o que é migração para que fique simples e fácil de entender o nosso trabalho. Migração é o ato de saída ou de entrada de um indivíduo de um país de origem em outro país ou vice-versa. Isso seria migração, mas migração há muitas definições para esse termo, muitas mesmo, e eu trouxe poucas e mais relevantes que eu acho para o meu tema em si. Como o ato de emigrar, a emigração com E, é a saída do seu povo, do seu local de origem, e a imigração com I é a entrada de um povo em um determinado território. Há outros grandes termos, vários, N termos, e eu vou trazer mais um pouco para contextualizar o nosso trabalho. Vou trazer a migração pendular, a migração sazonal e o êxodo rural. Por último, o êxodo rural, o mais simples, que é a saída de um indivíduo do campo para o meio urbano. O movimento migração pendular, que é este movimento de um indivíduo, ou seja, você está movimentando do seu trabalho para a sua casa, você está fazendo esse movimento pendular diariamente, você está movimentando do seu colégio, da sua faculdade para a sua casa. Esse é a migração pendular. E a migração sazonal é feita em... Você vai passar vários eventos, vários meses em algum evento do ano, vários dias, meses em alguma estação do ano, e irá migrar depois de meses para outro local de origem onde você habituava. Ou seja, vai passar meses em uma estação, vai passar meses em algum tipo de evento e depois vai migrar novamente. É como uma jornada de trabalho que dura meses em um certo local e depois você chega ao seu ponto de origem. Isso seria uma migração sazonal. Muito bem, depois desses pequenos e simples detalhes sobre migração, vamos direto aos pontos positivos e aos pontos negativos. Começando pelos melhores, que são os positivos, muitos autores acreditam que a migração, como também eu acredito e creio na verdade que é um fato, ela acarreta em uma melhor mão de obra, pois quando um indivíduo passear para um novo local, ele vai motivado, porque ele não saiu daquele ponto de origem dele à toa. Com certeza teve várias motivações. Motivações essas que podem ser desastres ambientais, podem ser
desastres econômicos, um colapso econômico, o país está indo muito mal, de mal a pior economicamente, guerras, uma escolha própria por melhoria de vida, novos ares, pode ser também influências ideológicas, várias coisas. Mas o indivíduo, para se adaptar a um novo local, ele vai motivado a trazer uma boa mão de obra para isso. E com o efeito de imigração, isso traz várias mãos de obra, e isso é bom para o país de origem, para aumentar, bufar a sua economia. Mas não só na questão de alavancar a economia, como também o indivíduo, ao migrar, traz várias formas culturais consigo. Quando você traz conhecimento que não era obtido antes neste país ao qual ele migrou, isso com certeza traz várias consequências positivas. Você está inovando, você está inserindo naquela sociedade um conhecimento que não se tinha antes. Isso não tem como ser ruim, a não ser que esse indivíduo use isso para o mal. Mas enfim, um conhecimento novo, uma cultura nova, modos novos, tecnologias novas, modos de trabalho novo, modos de ensino novo, modos de conversação, uma língua nova. Tudo isso, toda essa cooperação, essa interação vai trazer várias consequências positivas. Porém, há pontos negativos em tudo, infelizmente, e os pontos negativos é a dificuldade de adaptação, o que acarreta em xenofobia, o que acarreta em uma dificuldade de se adaptar àquela cultura, e tudo isso pode acontecer vários conflitos sociais, de interesses também econômicos e políticos, o que deixa a sociedade um pouco desorganizada. Muito bem, passando para um contexto de principais acontecimentos, usarei o meu apoio. Muito bem, alguns acontecimentos que eu achei muito importante salientar no século XXI foi o de 2011, dos conflitos na Síria, 2015, um recorde na Europa, principalmente estes. Em 2011, conflitos na Síria desencadearam uma saída em grande escala de seu povo. Conflito esse que começou com a repressão das manifestações pró-democracia, deixando mais de 360 mil mortos, desde março de 2011. Neste país de aproximadamente 23 milhões de habitantes antes da guerra, mais da metade da população se viu obrigada a fugir de seus lares por causa dos combates. No interior do país, era cerca de 6,6 milhões de sírios deslocados. O restante, mais de 5,6 milhões, fugiram para o exterior, a maioria destes países nos vizinhos. Muito bem, você percebe que as migrações que aconteceram na Síria, 6,6 milhões foram para o interior do país, ou seja, houve ali uma migração que não foi internacional. Como você pode ver, nem toda migração tem que se há de um ponto de origem para um outro de origem que não seja, para um outro local, que não seja do seu país. Não, pode ser dentro do seu próprio país, dentro da sua própria nacionalidade, como acontece numa pendular, por exemplo. As pessoas tendem a confundir muito essas coisas. Você percebe uma reflexão, eu percebo uma reflexão dentre esses países. As pessoas tendem a migrar mais de países totalitários, países em que o Estado está inflado de normas e leis, pois nesses países elas têm menos liberdade de operação. E nesses países são os países mais tendenciosos a ter desastres econômicos, desastres e conflitos sociais e guerras, infelizmente. Um outro acontecimento que eu achei interessante, de 2015, já citado antes, um recorde na Europa. A chegada maciça e continuada de imigrantes por vários anos provocou uma grande crise migratória e política na Europa, onde os governos endureceram suas condições de acolhimento, em alguns casos estabeleceram os controles fronteiriços. Isso me lembra um acontecimento que vem acontecendo agora na Grécia. Se vocês não sabem, a Grécia construiu um muro de mais de 40 quilômetros de extensão, de distância, para impedir que os imigrantes afegãos invadam o seu país em busca de melhores condições de vida. Como sabemos, infelizmente, o Talibã
Os talibãs conseguiu derrubar o estado afegão e tudo está um desastre devido ao seu totalitarismo e às suas fontes e meios ideológicos muito radicais. E isso gera, é claro, efeitos migratórios. E é por isso que eu estou aqui falando deste fato. E eu trouxe um dado também dos países segundo a Gazeta do Povo, tirando dados da ONU de 2015, os países que recebem mais imigrantes no mundo. Destacam-se a Arábia Saudita, Austrália, Canadá, Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido. Eu trouxe esses 6 países porque foram os que mais chamaram atenção, porque a maioria destes citados contém como característica comum parecida entre eles o livre comércio. As pessoas sempre visam algo como livre comércio para uma recomeçada de vida. Se você fazer pesquisas e ir fundo nisso, vai ver que isso é muito verdade. Quando você está em um estado muito totalitário, muito abafador, você não consegue essa liberdade para conseguir empreender e conseguir sair de uma condição de vida muito nefasta. Às vezes nem todos têm condições de fazer uma faculdade, mas em um local que tem muito livre comércio, você não precisa dela para se sustentar. E é por isso que a gente vê muitas migrações para esses países mais livres. E por hoje é isso, eu queria trazer apenas essas reflexões e alguns desses dados. E mais outro dado que eu não ia falando, no século XXI, quase 300 milhões de pessoas, quase 300 milhões de imigrantes em que se há. Isso é um número muito avassalador. Infelizmente, a maioria desse número são fugindo de governos totalitários que oprimem o seu povo. Infelizmente, não são por vontade própria, são forçados a isso. E muito obrigado pela oportunidade desse trabalho, foi um prazer, foi muito interessante e até uma próxima.